Acessíveis. Quinta é quase sexta! E aí, meu amorzinho, como é que você tá? E aí, minha ruivinha favorita? Eu tava, querida. Olha, não sei se dá pra ver que eu até tomei sol. Eu sei, você tá laranja. Você consegue ver? Tipo nosso cabelo. Aliás, 50 tons de ruivas aqui, somos nós. Vai sair esse filme em breve no cinema mais próximo. Ou naquela plataforma lá que eu vou vender minhas calcinhas velhas. Tudo você vai, por... Eu vou. Eu decidi que eu Cara, vou. você vai dar um dinheiro, hein? Ai, nossa, a gente precisa conversar sobre business. Porque eu quero também metade desse cabelo pra fazer um aplique. Meio que me Ou a arrependi de gente ter pode cortado. fazer a nossa linha de produtos para cabelos ruivos. Vamos falar sobre isso depois? Até porque o nosso convidado de hoje, assim, ó, vai render muito assunto. Vai sim, porque ele veio de Uberaba, deu 5 voltas nesse planetinha, passou por MTV, passou por Globo, tá dominando o mundo. 5 voltas e contando, tá bom, meu povo? Porque, ó, além disso tudo, pensa numa pessoa. Entrevistou. Madonna, entrevistou. Kurt Cobain, entrevistou. Cazuza, entrevistou. Paul McCartney. Ah, meu Deus. Eu não teria condições. Eu também, eu não ia tremer. Eu ia tremer na base, eu ia ficar... Eu não ia conseguir falar. Mas pensa também, ele começou ali, colunista aquela Capricho, entre muitas outras coisas que ele já fez, aí de repente, tá! Um dos maiores jornalistas e apresentadores deste Brasil de meu Deus. E ainda também um excelente escritor, porque escreveu a biografia da Elza Soares, cara. Pô, assim, ó, que golaço a gente ter ele aqui. Zeca Camargo! Olha ele! Nossa, mas com tantos elogios assim, fiquei um pouco sem graça. Porque a gente gosta muito de você, de Mas verdade. eu gosto muito de vocês, por isso que eu vim pra cá, num esquema que eu não tô aguentando, tô trabalhando todo dia agora, tô malucão. Por isso que a gente fez essa Pois é. viagem astral. Essa viagem astral, e o astral tá ótimo, soubesse tinha vindo antes. Você foi teletransportado agora de Total, onde? nossa, eu acho que eu tava, deixa eu ver, no Círio de Nazaré, eu acho. Eu tava no Círio de Nazaré, É verdade, em eu Belém, bem acompanhei nas redes Foi sociais. incrível, já fui Foi, várias né? vezes. Gente, eu tenho que fazer esse rolê, eu nunca Não, fiz. é uma coisa de fé muito maluca. Maravilhoso. Veja, Mas já é uma viajei. coisa também que quem tem meio pânico de muita multidão... não Você sei vai se- ficar surpreso, Titi, porque é super pacífico. É claro, se você tiver louco e for no meio da corda da santa, Sim. você vai sofrer. É tipo o Galo da Madrugada, né? Nossa, com esteroide. Ou um Tá. show E do aí- Baiana System. Não, show do Baiano Assistem, eu dou super conta, inclusive estou sempre na roda. Eu também. Gente, ó, estamos aqui num momento mágico de encontro de VJs. Gente, muito Ah, legal. A velha É isso. guarda Nossa. com a velha guarda também, porque na verdade nós somos tudo kakura, Não, peraí, né? vamos falar de MTV Brasil. A gente tem aqui First Generation First and Last Generation, total. Generation, né, Verdade, amiga? eu apaguei a Você luzinha. apagou a luz? Foi, né? Foi lá chorando, assim, eu choro feio, né? foi tipo- Alguém chora bonito? É, eu Sim, não a Jennifer choro Aniston no bonito. Money Não, Show. tem Ela, que ser de ela chora assim, ela tá muito com tanta coisa. Botox. Eu Ela só faço, chora meu assim. nariz escorre, sabe? Aí começa, aí trava a garganta, eu não consigo falar. Eu, inclusive, não gravei os meus melhores momentos, saudades MTV lá da MTV última. com Zico. Esse. Não, esse a gente gravou junto. Não, tu não gravou, meu amor. Ah, não, tu você tá tava- falando do Zico. Ah, não, é porque a gente acabou de falar A do gente outro acabou do do Zico, outro, que a gente fala gravou VJ, junto, agora eu tô confundindo tudo. Mas esse eu não fiz porque eu tinha capacidade, cara. Nossa, o final da MTV foi, assim, uma grande leva de choradeira, porque eu chorei no final do Acesso. Obrigada, Animal, obrigada, Truanes, Fernandinha. Aí chorei no Mochilão, que foi o último programa que eu fiz, e chorei no My MTV. Como é que foi a sua entrada e a sua saída da MTV? Vamos começar pela saída que foi traumática. Eu fui demitido da MTV. Mentira! Foi. Por quem? Vamos fazer um exposed. Gente, quem era? Era o Tite Tívido, que é meu amigo, mas na época... Mas por que Cara, revolução no organograma, tem 2 pessoas e... enfim, decisão... Olha, a MTV ali total. perdeu um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, hein, Mas gente? me deu chance de seguir em frente e crescer muito existe mais. vida. Eu não sou... Cara, todas essas coisas assim... A própria TV Globo, eu fui demitido da TV Globo também, quer dizer, não tive o meu contrato renovado. Mas de todas as coisas, eu sou super grato. E imagina, justamente você falou First Generation. Cara, a gente fazia o que a gente quisesse na MTV. Bom, vocês faziam até o final, na verdade. Conte-nos Vocês mais sobre isso. Exato. Mas era freestyle, num nível. Então, acho que tudo que eu sou hoje, tudo que eu inventei de uma volta ao mundo. A gente viajava, mas a gente era louco. Olha, 1992, na MTV, Olimpíadas de Barcelona. Só tem um problema, a MTV não fala de esporte. Não tem problema, vamos lá falar de música. Então a gente vai pra Barcelona, entrevistar a banda, entrevistar os atores e atrizes que trabalhavam com a Moldova na época. Era uma coisa lá.
E aí a MTV fazia essas coisas. Então, eu acho que tudo que eu fiz de lá até aqui, passando pela Capricho, que eu amo, hoje na Band, nas minhas playlists, o podcast que eu faço, a gênese disso ali, o caldo ali, a sopa fundamental, era a MTV. E a MTV é uma grande cola de pessoas também, né? Tá aqui, né? Não, Nós, impressionante. 10 anos depois, você com grandes amigos ainda. Sempre. Não, total. É uma coisa que acho que marcou a gente. A Astrid é minha melhor amiga. Pra quem que a gente tava mandando fotinho antes de começar? Pra Marina Persson, Marina que Persson, vai estar aqui né? em breve, aliás. Que, provavelmente, porque fez uma série maravilhosa agora junto, que é o Show Sem Deus, e a gente tava falando disso. Então, é inevitável a gente se esbarrar e falar, né? Porque já tem uma intimidade. Mesmo, a gente, por exemplo, não foi contemporâneo na MTV, mas a gente sabe que a gente... Somos da mesma família. A gente veio da farinha, nós somos farinha do mesmo farinha saco. do mesmo saco. A gente tem a mesma liga ali. Ó, entende? aliás, o Thunder tá com um projeto maravilhoso, eu estou lá, da banda dos VJs, e você já está convidado. Mas eu porque, não tenho Cazé nenhum talento musical. Mas o Cazé falou que também vai fazer só backing vocal, pode falar bem baixinho. Eu posso Eu tenho dançar. um talento musical, eu tenho a cara de pau. Balançar um chocalho, talvez. Olha, no Eu chocalho. também não tenho habilidade Eu musical que direito. amo música, conheço música profundamente, sei o que faz sucesso, o que não faz, o que é bom, o que é ruim, o que tá tentando ser bom e não consegue, o que é ótimo e ainda não foi reconhecido. Mas eu não sei ler música, eu não sei cantar. Eu tenho essa voz, né? que é excelente. mesmo, locução. Dá né, uma gente? palhinha pra Mas não, eu não gente. sei cantar, não, são duas coisas diferentes. Você ter uma voz de locução, de apresentação, eventualmente até de atuação, e cantar. E Que aí você tem que cantar, ter cadência, cantar é ritmo, melodia, que difícil. são coisas que realmente... não Uma é todo VJ que grandíssima canta. cara de pau. Gente, Mari, você já me viu acertando alguma nota, por acaso? Não. Eu tô lá, Fica pra o provar que não. Thunder botou no release, é a nossa Rita Lee. Uau! Não sei o que. Eu pensei, gente, calma, pera. Vamos baixar as expectativas. E ela tá pedindo amiguinhos. palhinha pra mim? É você que tem que cantar. Justiciero, buenos dias. Ah, pronto, Não, já convenceu, eu já convenceu. quero Fora tipo que hoje em dia Ovelha você põe no Negra. autotune, resolve o negócio, tá muito fácil. Aquela coisa, né? Dá uma Mas- ajeitadinha. Mas essa conexão que a gente tem, que você falou super bem, Mari, é além da música em si. É tipo um estado de espírito, assim. Né? Então, a gente sabe o que é legal, a gente sabe se conectar com as pessoas. Eu acho que a MTV fez gente muito apaixonada por música, assim, mas, sobretudo, fez comunicadores incríveis. Sim. Que somos nós três aqui. Com muita personalidade. Com muita personalidade. Eu lembro direitinho quando eu saí. Eu deixei a MTV em 1994, imagina, quase 30 anos. E aí eu fiz outras coisas, inclusive a Capricho, e depois eu fui pra Globo. E quando eu fui pra Globo, o maior medo era assim, você vai ficar igual a todo mundo, porque a Globo padroniza todo mundo. E acontece mesmo com muitas pessoas. Mas cada vez menos, porque também eles perceberam que não adianta. E eu lembro que o diretor, meu ídolo, meu mestre, Luiz Nascimento, que era o diretor do Fantástico, foi durante anos, hoje é o Bruno Bernardes, enfim, discípulo dele ali também. Ele falou, e eu coloquei essa preocupação para ele falou, não, é justamente o contrário. A gente quer você. A gente quer... Né, você tá no Fantástico, que é um programa bem elástico e comporta tudo. A gente não quer... Se fosse isso, a gente pegava alguém que topasse, mas a gente conhece o seu trabalho, a gente viu que tem uma personalidade que a MTV ajudou a formar, né? Exato. Total. E é isso que a gente quer. E eu acho que o que deu certo dali em diante é essa eu identidade. ouvi também esse mesmo papo quando eu Não entrei é? na Globo, eu também ouvi. E uma das coisas que, assim, até me chateou muito, assim, me dava uma tristeza quando perguntavam, nossa, mas quando... né, que eu hablei bastante, principalmente ao vivo, a galera chamando a Anitta, mas não passarão, não sei o quê. Nossa, mas você não foi repreendida por chefe? Gente, claro que não. Não. Eu tive 6 anos de MTV antes, a galera sabia exatamente onde estava se Exatamente. metendo. Essa transparência que eu acho que fez a escola MTV e é da gente ao Mion, que é maravilhoso, ao próprio Thunder, a Maria Paula, A Sabrina tá na nossa banda, tá? A Sabrina também, literalmente todo Até mundo Fernanda passou por lá. Lima, gente. Fernanda Lima. Não, gente, Era a muita galinha dos gente. ovos de ouro. Teve um ano Sim, que a MTV é verdade. tinha esse mote, né? A galinha dos ovos de ouro. de exportar. Mas desde A essa Tata época, você vê. Werneck. Quando a Tata Werneck, claro. Né? Nossa, a gente pode ficar aqui o programa inteiro só falando Mas naquela disso, época, né? o comecinho dos anos 90, eu
levei 2 anos para chegar na MTV, mas a Maria Paula saiu, lembra da Maria Lembro, Paula? A Maria Paula saiu para lembro. fazer um programa que até era um game, que até não deu muito certo, mas depois ela já engrenou no Cacete e Planeta e ela foi a musa do Cacete e Planeta. Super anos. O Thunder tentou fazer um programa lá também, a gente tinha uma... O Casé também. O Casé fez também, Sociedade Anônima, se não me engano, Eu chamava do lembro, era Casé. no Madrugadão. É o Madrugadão de pode domingo ali. crer. Então tem uma coisa... acho que outros veículos, durante todo o período da MTV, olhavam como uma inspiração ali, né? De gente que tem personalidade. E Acho que novidades, é uma... né? Novidade. Também a as gente que tá pensando pautas que a gente lá na frente. tinha e tal. A gente fazia... Não, ser, era anárquico, era um grande TCC, como diria o DJ. Um grande Essa definição é TCC. boa. É boa. Um grande TCC. Mas é bem emblemático, porque tu pegou o início da MTV e nós pegamos o final, né? Sim. Você saiu da MTV, nós, na verdade, presenciamos a MTV saindo De dela si mesmo, Mas né? você sabe que eu nunca deixei de acompanhar. Primeiro porque sempre, pra mim, até era um celeiro de ideias Uma ali. referência. Uma super referência. E segundo porque eu... Até fora da MTV eu já conhecia, a gente já se conheceu até fora da MTV, Sim. para depois ir pra MTV. Idem, a gente já sabia. E o próprio Zico Góes, que foi quem, né, também... Beijo, Zico, amamos você. A gente ama você. É um amigo meu de adolescência. mentira. O Zico, vou dar spoiler aqui, o Zico é irmão do Tony Góes, que é um cara que escreve muito sobre TV hoje em dia. Escreve no UOL, escreve na Folha. E o Tony é meu amigo de faculdade. Caramba, Então, tudo em casa. o exato. Zico chegou na MTV, vou entregar a você. Ele tava chegando de Londres, ele tinha ido estudar inglês em Londres, uma coisa assim, sei lá, e voltou sem noção e falou, mas tem alguma coisa pra ele fazer na MTV? Falei, voltou de Londres, acho que ele vai traduzir fita. Ele entrou na MTV traduzindo fita Olha que chegava da MTV só. americana. Ele decupava e traduzia as entrevistas com os artistas daquela época. começo Esse de foi tudo. o começo do Zico. Mas todo mundo, assim, literalmente, dos 3 que estão sentados aqui, quem estava na frente das câmeras, quem tá por trás das câmeras, todo mundo tinha algum talento que a MTV fazia assim, ó. Não, e Desabrochado. multitalentos também, porque eu acho que a escola MTV fechando nos deu muito repertório, né? Não Total. apenas de maquiagem. Bom, eu lembro de cortar o cabelo do Chai Suede. Nossa, 15 minutos antes dele entrar ao vivo com uma navalha cega. Você cortando. Oh, meu Eu cortei. Deus. Você cortando. Eu cortei o cabelo do Chai. Chai também passou por lá, Também né? foi VJ, gente. Porque ele tava Chai foi aparecendo... VJ? Durante bem no final uns da dias. É MTV. mesmo? talvez. Gente, você não lembra. E aí maquiando, porque Lembro. teve uma época também que nem maquiador tinha, então era assim, dando Onde é que um tava o truque. Max Fivelinho? Max já tinha sido há Já muito tinha tempo. saído. Olha, era um lugar onde o maquiador, o cabeleireiro, virava Era um o VJ. Era um VJ, Fagner. exato. O Fagner, então, era Nossa, incrível. pode entende? crer. Essa coisa do podia tudo, quem dera a gente tivesse mais, né? A É. gente não tinha medo de errar. Foi um alinhamento de estrelas que acho que nunca mais É. vai acontecer. É, mas que mas- rendeu muita história e eu queria que você contasse umas boas histórias da históricas. MTV? Pode histórias envolver João históricas. Gordo, uns proibidão aí. É, Thunder conta uns também eu sei que proibidão aí. aprontou bastante ali no início da MTV. Tá, mas tinha assim, não, tem isso, a gente brincou da Marina Persson. A Marina já conta muito que ela foi lá pedir emprego pra mim e ela tava nervosa, porque eu já era o VJ da MTV como se fosse grande coisa, mas era grande todo coisa, VJ mas da era uma MTV é loucura. grande Nos anos coisa, 90. E ela ficou nervosa, e aí a MTV, a Marina quando chegou, eu falei pra você, era uma bola de cabelo rico, maluco, Bola de cinema cabelo. brasileiro daquela época, aquela loucura, e virou essa estrela maior. Mas acho que, sobretudo, são os artistas que mais zoavam com a gente e que a gente apostava nas coisas que não davam certo. Sabe que tem uma famosa, uma entrevista que era com Guns N' Roses. Guns N' Roses dominava o mundo nos anos 90, não precisa nem falar. Sim. E a gente, era tudo que a gente queria, uma entrevista com Axl. E com a banda, mas era com Axl Rose que a gente queria. Foi na época do Rock in Rio? Sim, e aí eles Foi quando eu exigiram... te conheci. Foi? Eu era apenas uma pequena Marimun e eu te vi Talvez. passando pelo corredor Estou do lembrando. Hotel Intercontinental. Nossa, você não lembra disso. Ó, a memória Aquele da cara Mari Eu velho. não voltou. tinha como não Toda lembrar. a Você memória era veio famoso, desse- agora eu não dessa era. pílula. Não, eu não era. E eu lembro que eu tava lá pra conhecer o Foo Fighters, porque eu tava num Isso. apartamento do lado e eu ficava olhando de binóculo pra ver que horas eles desciam pra piscina pra poder descer. Foo Fighters? E nadar do lado do Foo Fighters. Nossa, que menina precoce, mano. Muito bem, muito bem. Mas, então, num desses Rock in Rio, então, vamos entrevistar eles. E aí, sendo Guns N' Roses, exigiram tudo. Não, queremos um iate e com 7 jet skis e buffet e não sei o quê, e era só sushi. Cara, a gente viu que não tinha dinheiro, vocês sabem. Nossa, não tinha dinheiro sim, pra era um nada. pão de queijo que a gente Nunca ganhava teve, pra nunca teve. Mas não sei como a gente arrumou tudo. Aí era uma coisa, eles iam terminar o show, que era, claro, o headliner, era o último show, e iam pra esse iate do descansável e a gente faria matéria no dia seguinte. Aí fomos pro iate, dormimos, esperamos a banda chegar, dorme todo mundo, acorda no dia seguinte, acorda
todo mundo. Acorda o Duff, acorda o Slash, acorda todo mundo. Cadê isso. o Axel? Cadê o Axel? É que o Axel não veio. Eu falei, o Axel não veio? Opa! Não, o Axel saiu direto lá da cidade do rock e foi para um avião, já tá nos Estados Que Unidos. fofo. Encontrar a Ellen. Será? A gente já tava rolando? Ele fala, não é naquela possível. Aí fizemos entrevista com todo mundo, andamos jet ski, não sei o quê. Mas não era entrevista com o Exo, né? E aí tomamos um expor danado. Nunca mais a gente alugou viagem pra ninguém. Pô, e ó, isso aí é depressão. quase uma maldição, porque eu lembro que a gente mandou, a MTV mandou o Chuck Hipólito pra cobrir um Rock in Rio, ele foi assaltado, ele não sei o quê. Coitado. A gente deu essa matéria no Acesso e foi tipo, gente, que lembro. cagada, assim, Rock in Rio, aí corta, para, cobrindo Rock in Rio, né? Todo mundo aqui cobrindo o Rock in Rio. Tomari também cobriu a gente. Mas, gente... E tinha uma impressão, assim, né? Porque a gente saiu da MTV falindo, de que não existe vida pós-MTV. Aí depois, saindo da Globo, não existe vida pós-Globo. Imagina, ao contrário. Você tem talento, você tem... É o boost, né? Existe esses nomes são fortíssimos, claro. A MTV, a Globo nem se fala. Mas existe uma ideia errada. Eu posso falar porque eu trabalhei em vários lugares. A própria Folha de São Paulo, a Revista Capricho, agora a Bandeirantes. São instituições muito fortes. Tem um podcast na Deezer, entende? Então, falar, esses nomes fazem a carreira das pessoas. Quando, na verdade, são as pessoas que fazem esse lugar ser incrível. Então, a Globo é um lugar incrível porque tem gente incrível trabalhando. A MTV era incrível porque tem um monte de gente incrível trabalhando. A Folha, porque só escreve gente incrível lá, entende? Os podcasts são incríveis porque você que faz. Então, a gente, quando tá dentro... Tem um pouco a sensação, pra onde eu vou? Você vai, leva você, que é a melhor coisa que você fez. É você que está emprestando o teu talento para aquele canal, para aquele jornal, para aquele pod, para aquele programa. E não ao contrário. Você, claro, a gente já trabalhou também em programas que tem um orçamento bem mais confortável que o da MTV. É super bom. Mas Viajando pelo mundo Viajando pelo mundo todo, é super legal. Mas é você. Mas, sobretudo, o teu capital é você. Vocês sabem disso. A gente sabe, com e certeza. assim, dá um né, e agora o que eu vou fazer? Porque, assim, e realmente tem coisas, eu conversando com a Luísa Micheletti, ela saiu do Multishow, saiu da MTV e foi pro Multishow. Tem coisas que só a MTV, mas também tem coisas que só o Multishow, tem coisas que só a Bandeirantes, tem coisas que só a gente ser donas de um programa. Pra você não achar, olha só, vou contar uma que talvez acho que pouca gente... Eu acho que publicamente não contei isso. Você falou, e o começo da MTV? Eu trabalhava na Folha de São Paulo, na Ilustrada, principal caderno cultural do Brasil. E, claro, vai chegar a MTV, eu era meio editor assistente de pauteiro. Eu mandava, vai cobrir o Carlos Calado, grande Calado, vai cobrir o Calado, que gostava de jazz, fazer entrevista com o VJ, imagina, naquela época. E aí, um belo dia... Eu sou convidado para ir fazer teste de vídeo na MTV, porque eu escrevia sobre música e eles queriam um cara do jornalismo que faz. Aí, bom, fui e emplaquei. E fui convidado para ir. Aí, olha só como isso não muda de geração para geração e é a mesma dúvida. Eu falava, nossa, eu tô na Folha. Eu vou largar isso aqui para fazer MTV. Fiquei nervoso. Porque a MTV que acabou de chegar também, MTV, né? E aí, se vai dar certo? Eu não sou de vídeo, né? Eu sei escrever, eu sabia... Isso. Já tinha isso, nunca tinha feito vídeo, mas eu sei escrever, eu gosto de escrever, eu tô na Folha. Mas eu tinha também 26 anos, assim, e eu falei, não, já sei. Vou lá, vou falar com a direção, se a direção... Eu tinha feito... Eles tinham um cargo que era um estágio em Nova York, correspondente em Nova York. Chique. E eu falei, já sei. Se a Folha me mandar de novo para Nova York, eu digo não para MTV. Aí, graças a Deus, a Folha não me mandou para Nova York. Obrigada, Folha! Obrigado. E eu fui. Mas você vai com esse medo, não importa quando, não importa a época da sua vida. Eu deixei a TV Globo e, obviamente, surgiram várias propostas. É o mesmo medo. Eu recebi propostas da SBT, eu recebi propostas Da Record. Perdão, da Record eu tinha recebido até antes, da CNN, da Band, e você fica nervoso, você fala, e agora? Não, aí tinha um monte de produtora, eu falo assim, não, esquece tudo isso, vamos fazer um programa no YouTube, você puxa a gente pro YouTube, não sei o que e tal. Aí você fala, essa indecisão... todos nós vamos passar. Dependendo da gente trabalhar, da idade que a gente tiver. Sim. Eu passei com 26 anos e eu passei depois, eu deixei a TV Globo com 56 anos. Então,
Sempre. Vamos falar um tudo pouquinho bem. sobre as nossas rodinhas nos pés, até porque a tua Vamos. passagem pela Yes. TV Globo, assim, foi marcada por várias coisas, mas, né, eu acho Pelas que viagens. o Fantástico teve... Quanto tempo durou o Volta ao Mundo? Ó, a primeira volta ao mundo, eu dei mais de uma, como se lembrou bem. A primeira durou 4 meses e meio. Sendo que tinha aquela coisa incrível que eu não sabia onde eu ia, né? Porque a gente pediu pro público assim? escolher. E aí, isso! mas era lembrei. real? O público escolhia. Era interativo. Era interativo. Na época, interatividade ninguém atinhava na TV. Era um 0300 Eu ali. Eu amo. Que era ligava. 0300. Bip, né? Então era bip. A pessoa ligava e votava onde eu deveria ir. E era uma coisa Que totalmente massa. inédita. Não só a interatividade, mas tinha uma coisa que o Fantástico comemorou 50 anos agora, fez uma super Sim, sim. retrospectiva Ah, o programa incrível. mais icônico da televisão. Mas Eu cara, acho, a gente cresceu e vai viver muito tempo com o Fantástico. Gente, era onde era lançado os clipes novos do Michael Jackson. Aham, e da MTV, Madonna. vocês, É, não lembram, tipo- vocês não pegaram isso? A MTV brigava com a TV Globo. Pra ter A a gente As pegou gravadoras. bastante Pegou, briga de mas lá no Globo com a começo, MTV. a Globo... Não é que ela tinha medo da MTV, mas ela falava, olha, isso aí é uma ameaça, né? A molecada tá vendo MTV. Pode crer. Então, esse público tá indo embora da TV Globo. Então, eles jogavam super duro com as estreias. gravadoras nos grandes artistas. Madonna, na época, Pet Shop Boys, Michael Jackson, eventualmente um Rolling Stone. A Nirvana. O Nirvana era uma banda realmente que nasceu na MTV, não acho que exatamente. alternativa Até porque demais. Aí a Nossa, Globo causava queria o segundo muito, clipe, é. mas Aquele menino que quebra a guitarra, que coisa esquisita. Mas Não, depois acho faz- melhor não. Mas tinha coisas que a gente tinha um programa que chamava-se Ponto Zero. Ponto zero. Ponto Zero, primórdios da MTV. E a gente fica. O Ponto Zero ia ao ar domingo às 11 da noite, porque a gente tinha que ficar esperando ver se a Globo passava, o Fantástico passava determinado Na clipe estreia. ou não. Que aí não passava, sei lá, dos Pet Shop Boys, aí ufa, a gente pode passar, entende? Maior medo, assim, eu lembro de. Erotic, da Madonna, que era ousado, né? Eu vi no Fantástico isso. Só que a conteúdo gente adulto. passa ou não passa? Será que a Globo vai passar erótica? Porque na época era muito ousado. Hoje qualquer clipe de funk É, tem não. muito mais baixaria do que aquele tinha. Baixaram a régua. Baixaram a régua, não. Mas você fala, poxa vida, e a gente ficou esperando, e afinal de contas, quem ganhou foi Fantástico. Não, Era acho que isso. não foi erótico, foi Express Yourself que eu vi na Ó, no Fantástico. Tá, Madonna era. enfim. Todas, isso aí. Como Eu é acho que é erótico. a Madonna, hein? Uou, é a coisa mais tensa do mundo, mas ao mesmo tempo eu fiz 2 entrevistas com ela, uma muito ruim. Muito e- ruim. Por minha culpa, Tava muito nervoso e era uma entrevista sobre filme. Ela lançou O Evita? Não, antes fosse. Era O que é uma entrevista muito ruim? É uma entrevista que não rola conversa. Pra mim, olha isso aqui, que delícia. Eu não me sinto entrevistada. Eu sinto que tô conversando com vocês. É a melhor maneira do mundo. Outro dia, e eu vou falar porque é uma querida, entrevistando a Luísa Sonza pro UOL, pro Splash. Ela fala, cara, que delícia, porque eu falo coisas com você que eu não falo de uma entrevista, porque eu não acho que é uma entrevista. Às vezes entende? uma sessão de terapia, praticamente. Totalmente, mas é a maneira como vocês conduzem isso. Então, e com esses mega artistas, você nem sempre consegue esse nível de intimidade. Então, essa primeira... E fora que vocês sabem muito bem, quanto tempo você tem com esses artistas? Às vezes é 4 minuto e minutos, meio. 5 minutos, 1 minuto e meio. Então, Pode fazer 3 perguntas. É muito difícil. Então, a primeira eu não fui bem sucedida. Já a segunda foi incrível. Tem 10 anos já. Mas foi maravilhoso na época do MDMA. E falamos de tudo. E foi tão bacana que eu lembro que eu já estava no Fantástico. Essa matéria depois passou. A CNN falou, CNN americana, não tinha CNN no Brasil ainda. Falou, queria um pedaço dessa entrevista, porque ela falava. Nossa, virou uma Virou uma coisa Que super. chique. Nem tinha viralização ainda, mas viralizou um pouco antes assim. Então, tudo depende do artista. Depende da primeira pergunta, às vezes, também. Depende. Vou te contar. Antes. Depende daqueles 30 segundos onde está ajustando a luz. Ai, pode crer. Não é? Você olha pra pessoa e fala assim. E aí, e você já saca. Nesse dia da Madonna, eu já contei isso aqui, rapidamente contar de novo. A gente começou a falar, ela tinha acabado de ter uma relação com Jesus Luz. Teve isso. E aí, Nossa, sem falar Jesus Luz, porque era um don't. Era um Você don't. recebe as entrevistas, tem do's and don'ts, que você pode Não perguntar. pode falar de Não vários pode. assuntos que ela não quer falar. Mas não pode. sem querer, ela falou, oi, Zeca. Ela falou, poxa, aí eu falei, não tava gravando ainda. Ela falou, mas seu sotaque é muito bom. Eu falei pra ela, né? Você fala português muito bem. Ela falou, eu tive um ótimo professor. Aham.
Aí eu falei, bom, eu sei de que ela tá falando, mas eu não posso falar o nome dele. Mas isso, é por isso que a gente tem que deixar a câmera gravando enquanto a gente tá ajustando aqui. Mas entendeu? com Madonna, quem é que é a dona das câmeras? É, isso Dela, aí, né? infelizmente, não. Mas e quem é que é dono das câmeras aqui? Aqui, assim. Ai, que alívio. Então qualquer bobagem vai lá. Não, tô brincando. A gente vai no valendo, vai no... Não sei te E aí, responder essa pergunta. nesses 20, 30 segundos, ela falou, bom, acho que ela falou assim, quem tá sentado na minha frente não é um imbecil. E eu falei, bom, a Madonna tá de bom humor, então a conversa vai ser legal. E aí rola, Cria uma entende? conexão, né? Cria uma conexão. Total. Eu lembro de entrevistar o Jack Black com a Didi Wagner no estúdio do Rock in Rio. E aí tava aquelas perguntas bem de início também, ajustando as... Qual palavra você sabe falar em português? E que, aquela coisa assim. Aí eu falei, sabe qual é uma palavra... O Trump tava, né? Na eleição ali. Era presidente dos Estados Já era Unidos. presidente, e aqui no Brasil já tínhamos aquele boçal lá. E aí... Foi a edição da galera chamando a Anitta e tal. Sim. Sabe qual é a palavra que é a mesma coisa em português e inglês? Impeachment. É Ele já verdade. Aí começou a entrevista, ele já super... Mas isso muda totalmente o clima da entrevista, né? Exato. Parece que você cria uma conexão e ele fala, eu não tô sendo entrevistado. Porque entrevista, turma, eu falo, é um trabalho. O artista fala, vou lançar um álbum, ok, você vai ter que dar tantas entrevistas para tantos jornalistas, vai ter que fazer tantas chamadas de rádio, vai nesse programa de TV, E responde está no contrato. 1000 vezes né? a mesma É pergunta. a mesma pergunta. Então, você, como jornalista, como podcaster, como entrevistador, try to make it easy. Facilita a vida daquele artista. Que ele Dá tá umas ouvindo. dicas pra gente. Vamos vai. fazer um quadro... Mas vocês já têm, olha que a gente tá falando. Masterclass a do nossa Zeca conversa, eu adorei Camargo. que antes elas estavam nervosas porque não tinha um iPad, aí tinha papel, começou, gravou de novo, aí elas estavam aqui. Sabe quantas vezes eu vi vocês olhando pro telefone? Eu Duas. não olhei nem. Não, porque vocês fizeram essa pauta. Então vocês sabem o que vocês querem conversar. Quando o entrevistado não ajuda, eventualmente... ela vira uma entrevista protocolar. Mas o grande barato de entrevista é você falar, bom, deixa eu conquistar essa menina, deixa eu conquistar esse cara. Né? Dos dois lados. O entrevistado, se é uma Mariah Carey da vida, fala, lá vem outra, número 17 Uma de Cristina hoje. Aguilera. A Cristina Aguilera, essa é a 24ª entrevista, beleza. Mas você, justamente, se você é o 24º, você tem obrigação de falar assim... Vai ser igual vai ser a primeira. A pessoa vai sentar, vai prestar atenção no que eu tô falando, não sei o que e tal. E eu me sinto super desafiado. E vocês têm isso, vocês não estão... Então, novamente, você sabe o que você vai falar. É o que eu brinco. Se entrar qualquer um aqui, Madonna de novo, se entrar a Beyoncé, que eu nunca entrevistei, um sonho, nunca entrevistei. Se entrar a Adele, se entrar o Jack White de novo, se entrar... qualquer um, eu sento e converso, porque eu já conheço. E se interessa É pela música, pessoa. a gente tá ouvindo eles o Sim. tempo todo, acompanha, eu sigo no Instagram, não sei o que tal. Se entrar, talvez, um físico nuclear, eu vou ter que estudar. Vai entende? ter que estudar essa Né? pautinha. Vou ter que estudar essa pauta. Ou talvez um autor de livros que eu não tenha lido muito livro dele, nenhum livro dele, eu vou ler e tal. Mas em música, e ainda mais pra vocês também, a gente deita e rola aqui, entende? A gente se diverte, né? Super! E é isso que vai fazer a diferença até para quem está ouvindo, vendo, lendo ou participando, se for um auditório. Ele sabe quando a entrevista foi legal, eu tenho certeza, o público sabe, o leitor sabe. E quando, essa aí foi chata. Aí. Mas e o Zeca rende pouco também, ele fala pouco, né? Também tem um que pouco extrair. isso. Tem um pouco isso. Gente que é melhor de conversar, gente que é um pouco mais difícil. Mas você chega Verdade. a montar, por exemplo, quando você vai entrevistar alguém, você tem uma estratégia de sequência de perguntas ou você vai no flow total? Eu vou no flow total. Eu faço a sequência de perguntas. Eu faço aos Mas não 60 segue. anos de idade. Eu faço porque isso bota a tua cabeça num mood, assim. Fala, eu sei tudo que eu quero falar com ele. Sim. E às vezes não fala nada daquilo, mas você se sente confortável. Você não vai com medo pra entrevista, né? Você fala, bom... Pode ser para qualquer lado que a conversa for, eu pego aqui na rede, eu faço assim, não sei o que e tal. Então eu vou meio assim. Mas isso também é um pouco intuição e é também um pouco de experiência. Prática, né? Digamos que você tá aí há um bom tempo praticando. Não, aí há algumas décadas. Aí eu lembro, a primeira entrevista que eu fiz com uma super estrela pra MTV foi com o Sting, na época. O Uau! Sting, veja bem, 1990. Então, Mas o ele Sting... falava? Ele me Não, parece era uma pessoa tão muito quieta. difícil de falar, então era muito difícil. Agora, uma pessoa que trabalhou lá há muito tempo, que ela foi a Anna Butler, antes da Anna Butler. A Anna Butler é a pessoa que, resumindo, é uma louca maravilhosa, mas que fazia ponte sempre da MTV e os artistas. Era o artístico, era o Tar. O lembra? Tar. E antes, tudo que a Ana aprendeu foi com uma mulher chamada Deborah Cohen.
que era da MTV americana. E que era estar nos Estados Unidos e trazer muitas coisas. E era amiga pessoal do Sting. Então o Sting, que não dava entrevista nenhuma, ele falou, poxa, eu quero falar, não sei o que e tal, mas eu não quero que seja entrevista mala. A Débora falou, eu tenho um cara pra você, Zé Camargo. Que ela nem me conhecia direito. Mas eu, né? E eu fiz uma entrevista muito nervosa, muito tensa. É uma entrevista onde ele estava naquela época defendendo as causas indígenas no Brasil. Sim, que massa. E ele queria falar menos de música e mais dessas causas ambientalistas, essa coisa toda. E fiz assim, e acabou a entrevista. Aí virou Sting pra mim e falou assim, that was a very good interview. Essa entrevista foi muito boa. Eu falei, ai... Tirou a mais estrelinha, parabéns mais com o louvor. Eu realmente estava começando. Eu falei, eu acho que é por aí, entende? Que Você vai massa. Qual foi a aprendendo. sua, Mari? A minha primeira entrevista gringa na MTV foi B-52s. Ai, que maravilha! Amo! Foi muito fofo. Que maravilha! Todos? Não, só metade. Ah, mas mas foi tá muito ótimo. bom. As meninas A tavam? Kate tava. A Kate tava, maravilhosa. E eu lembro que eu fui meio sofrendo um pouco de bullying no caminho. Tipo, como se eu não tivesse preparada para. E tipo, mas você sabe o nome? E não sei o quê, e não sei o quê. Mas isso... E eu tentando mentalizar as minhas perguntas, porque eu não queria ter que ler, né? Então e a minha memória é muito ruim. E eu lembro de chegar lá, arrasar. E ainda tomar, tipo, um grande abraço. Mas da equipe. se você vai pra se divertir, eles se divertem. Ou até, às vezes, o contrário, assim, porque eu lembro a primeira entrevista que eu fiz já foi com o Billy Corgan. Eu nunca Sim, era a repórter. primeiríssima? A primeiríssima. Oi! Eu que te dei essa entrevista, lembra? A Mari ia entrevistar Olha e eu esse pedi, making off, pelo ó. amor de Deus, pro Zé Roberto. Um beijo, Zé Roberto Godoal, que fez depois a discoteca básica. Sim, sim, sim. Você tava lá também, Sim, né? sim, sim, tava. E o Sei que é Zé Roberto. Melancholy tá lá no meu top, acho que é o terceiro disco que eu coloquei. E eu sabia que a Titi Nunca entrevistei gostava eles. muito. Não, eu nunca Só que eu não entrevistei, falava nossa. inglês e eu tava muito nervosa. Então eu escrevi as perguntas com ajuda. Eu acho que eu pedi ajuda pra minha irmã e tudo mais. E aí a Sabrina Parlatore tinha acabado de sair, ela tava trabalhando na cultura. Ela falou, ele tá meio assim. Aí eu primeiro tava desesperada de encontrar. A Sabrina foi meu primeiro ano de MTV, eu tinha 21 anos. E aí entrei tremendo. E aí ele viu, assim, aquela menina, né? Eu tinha toda uma postura, ainda era bem corcundinha, com aquele cabelinho vermelho, ele... Perguntou se estava tudo bem. Aí eu já tava. Você chorar? Eu choro. Na frente do Billy Virou Ah, meio meu Deus. um documentário. You Depois kidding? que foi, tipo, a minha experiência de uma grande fã entrevistando. Aí ele viu as perguntas, que fui eu que fiz, mas Sim, eu, sim. né, traduzi Eu vou ali te no Google fazer essas Translate. perguntas, foi assim? Ele viu, nossa, mas você é realmente muito fã. Eu implorei pra estar aqui. Aí ele leu as perguntas e aí, basicamente, ele foi respondendo isso aí, com o microfone tremendo, assim. E ficou mais de 5 Muito minutos, bom. ele ficou, tipo, uns 15 minutos conversando comigo e ainda fez assim, so cute no final. Ai, que lindo. Pô, então, é bom pra conversar, mas você não ela. pode ser fã enquanto você tá entrevistando. Eu lembro que também na MTV, nos primórdios, teve uma época, era o auge de Losing My Religion, R.E.M., aquela coisa toda. E eu fui pra um VMA. US of A. US of A. E peguei o Michael Stipe lá. E aí... Pegou o Michael Stipe. Peguei pra entrevistar. Ah, Quem droga. dera. Aí ele a gente Eu tava amo lá. o Michael Stipe muito também. Virou meu amigo. Cara. Ele foi no aniversário de 40 anos do meu ex-marido. O bom, não Quer o acabar ruim. comigo? Não, eles são super amigos. É real. Meu Sério. Deus. Tá tirando onda. Aqui em São Paulo. Mas aí, olha só, eu tava entrevistando ele, era tão fã quanto você do Billy Corgan, e aí eu viajei na entrevista. Eu falei, nossa. Ele respondendo uma coisa que eu tinha perguntado, e eu, nossa, eu tô entrevistando o Michael Stipe. Acho que meu olho até virou assim. E ele fez uma entrevista, uma pergunta pra mim super sacana, e eu falei, yes. Só que não era uma pergunta de yes or no. Era tipo, qual é a sua cor favorita? Eu, yes, assim, entendeu? Aí ele falou, thank you very much. Ele acabou na mesma hora da entrevista. E aí eu aprendi, falei, não, você nunca seja fã enquanto tá entrevistando. Milênios depois, 2001, eu já tava então no Fantástico, e eles vieram tocar no Rock in Rio de 2001. E aí eu entrevistei eles, em off, eu falei, olha, aconteceu um episódio assim com ele, com você, Michael Stipe. Ele falou, olha, eu não lembro, sei, muita entrevista, desculpa, mas
é a cara do que eu faria. Eu devia ter feito isso mesmo. Eu acho que eu fiz. Porque é uma falta de respeito. Aí a gente riu, eu falei, claro que era uma falta de respeito. E aprendi minha lição. Não seja fã muito enquanto você tá concentradinho. entrevistando. Tem um né? protocolo que eu não sei se é real, assim, mas tipo, sei lá, um pai não pode operar um filho, Mas né? eu sou filho de médico. É total. E tem 2 entrevistas que eu jamais conseguiria fazer e até me arrependi um pouco, porque eu tive algumas oportunidades de conhecê-la, mas não deu. Que é a Rita e o Paul McCartney. E eu acho que as Spice Girls também estariam ali. Vocês viram o Que tem um shuffle, virato. né? Maravilhoso. Eu queria o David Bowie. Qual foi a entrevista que você não fez? E que gostaria muito? Ó, David Bowie. David Bowie, Eu teve muito perto dele de entrevistar. A MTV não estava no ar ainda. Era começo de 1990, ele veio ao Brasil tocar. E a MTV não tinha força ainda, a gente estava numa tentativa. Nossa, horas de corredor de hotel, horas de sala de espera e não consegui depois nunca mais. Então a entrevista que eu nunca fiz. God. A entrevista que não fizemos. E aí, eu queria ter feito David Bowie também, era meu primeiro da lista. E Rita também, nossa. Não, mas Rita, vamos falar de Rita gente eu falei, viva. mas Vamos é. falar de quem a gente ainda pode entrevistar. Entrevistar? As Spice Girls. Oi, Jerry, beijo. Não, já entrevistei. Eu quero entrevistar a Rihanna. Ela me segue no Ariana Grande? Instagram. Ariana Grande? Rihanna. Não. A Rihanna. Eu também, minha gata. Eu queria entrevistar a Beyoncé. Beyoncé, A gente tá bem nas divas pop. ela ofereceram o Fantástico e era o primeiro disco. Ela tinha acabado de sair do Destiny's Child. E aí eu acho que alguém lá falou, não, é mais uma dessas artistas querendo... Ana Butler, vamos fazer um exposed é. aqui. Porque a gente tinha um programa chamado MTV Sem Vergonha, eu e o Didi. Era um programa sobre sexo, um talk show sobre sexo. Sim. E a Anitta tava começando. Tinha toda a oportunidade pra entrevistar a Anitta. Não, funk, não sei o quê, rolou todo pode. o lance. MTV E aí, podava. corta 2 semanas depois, a Anitta já... Estourando. E isso Estourando. é uma lição que eu tirei da MTV. Você fala com todo mundo. Exato. Porque você não sabe quem é o próximo Guns, você não sabe quem é a próxima Beyoncé. Verdade. Fale com todo mundo. Aquela banda... E tem outro... Mano, abriu o áudio de história. A gente entrevistou... Eu fui uma vez para Londres, na MTV ainda entrevistava Pet Shop Boys, que era, né, no começo dos anos 90, mandava no pop. E aí na gravadora, uma gravadora que não existe mais, mas era a EMI. E aí eu tava lá, eu entrevistei Pet Shop Boys, foi ótimo. Eu falei, tem uma banda aí que... Tá aí, você quer fazer uma entrevista? Eu falei, nem ouvi o disco. Não, fala com eles. Desce aí descemos, era atrás de Oxford Street, ali em Londres, gelado, um parque daqueles pequenos, todo nevado. Sentamos, entrevistamos uma banda. Eu falei, desculpa, não ouvi o disco, não tem problema. Aí eu falei, por que o disco chama assim? Eu vou falar o nome do disco, vocês vão matar a charada. Aí ele falou, quem é Pablo? Porque o disco chama Pablo Honey. Pablo Honey. E eu falei, então bom. E uma hora eu falei assim, vocês não estão muito confortáveis. Aí o Tom York, já dei outra pista, eu falei assim, olha, a gente nunca deu entrevista pra televisão. Nunca? Era a primeira. Meu Deus. E eu falei, beleza. E foi uma coisa esquisita, Eles tímidos. bizarra, tímido. Peguei a fita, ainda era a fita, né? Cheguei no Brasil, gavetão, porque isso aí não vai ao ar nunca. 6 meses depois, Creep, era um sucesso mundial. A Jaqueline, cantora que trabalhava comigo até hoje, falou, Jaqueline, cadê aquela fita? Não, e essas fitas estão aonde, gente? Porque Achamos. Bom, o acervo da o MTV, acervo, vamos nem falar. o Zico tá fazendo Não, toda uma um trabalho briga de... em glória ali, mas um dia vai dar certo, né? Porque é um Eu acervo quero precioso. tanto a minha entrevista com o Billy Corgan. Eu também não tenho uma entrevista com o Iggy Pop nem com o Noel Gallagher. É. Você também entrevistou o Noel entrevistei, é Gallagher? difícil, né? Bom, dissertem sobre Noel Gallagher. Porque, assim, tá aí uma pessoa que eu não tremeria. Eu só faria, tipo... Não, isso eu é fui fácil. pesquisar as Eu gosto de entrevistas Oasis. do Eu gosto de Oasis. Também. E, cara, as entrevistas eram assim, tipo, uma mina italiana que claramente não sabia falar inglês muito bem, tentando entrevistar os dois. E chega uma hora que eles começam a responder assim, ó. E ela responde, Cara. ok, next question. Mas você conseguiu fazer com os dois juntos? Cara, não, eu fiz só... É separado, eles não estão com juntos o nunca. Noel. O Lee, inclusive, eu peguei a exclusiva do momento em que ele disse que separação? tinha acabado a banda. Nossa, Olha. Ele falou pra mim. Não, Uou, primeiro que eu tava de tá cabelo aí, azul, que é a ah. cor do time dele. Eu consegui Mas foi sem querer. conexão com ele quando eu comecei a falar de futebol, não de música. Então, é isso, eles gostam muito de futebol. E aí eu, enfim, tava, sei lá, bonitinha, talvez, não sei também se bonitinha. o quanto isso ajuda. E fui, cara. Eu sei que assim, a entrevista que tinha minuto contado, É claro, ele sempre. não parava de responder, aí eu comecei a surgir Vai. com perguntas. E aí chegou uma hora que, tipo, eu realmente não tinha mais o que perguntar. E aí eu falei, bom,
é isso, obrigada. E ele, E a tipo, pauta acabou, né, me tipo? amando, assim, dando abraço, me perguntando se eu ia no show. Entendeu? É por isso que eu acho que eu tava bonitinha, Tava entendeu? bonita. Não, Mari, e quando Mari não foi bonitinha, Sempre, né? né? E encantadora. Mas é isso. E ele o não seu, como foi? Eu falei com ele mais de uma vez, mas a primeira... Tava bonitinho também. Mas Tava era o bonitinho, eu Liam tinha ou era o Noel? 30 não, primeiro o Noel. Com certeza. O Liam eu entrevistei uma vez só. O Liam é mais chato. Mais chato Isso é ainda. uma coisa que eu descobri. Mais chato. Eu falei, nossa, que sorte. Eu entrevistei eles na Venezuela, em Caracas. Estavam às vésperas de ir pro Brasil. Mas nessa primeira foi só o Noel e era em Barcelona. E era uma vontade. Ele chegou a sentar, você e o Zeca. Ele sentava assim, falava comigo assim. Nossa, eu falo assim, ó, bacana. Era desse... E levanto também. Não, porque, Gallagher, assim, não. Em 98, você é Deus do mundo. peste, gente. Foi terrível. Uma E peste. aí foi ano de Copa, se não me engano, né? 1998. Aí eu falei, cara, ele gosta de futebol. Eu falei, quais são as chances do Brasil nessa Copa? Ele virou pra mim e falou, agora sim. Agora, aí bonitinho. começou a falar, oi, vamos conversar, entende? Então, tudo depende ali. E aí as outras vezes foram mais simpáticas assim também. Sobretudo uma no Rio de Janeiro, que foi extremamente simpática ali num hotel. Questão de ganhar. Não que ele lembre de você, entende? Mas foi o mais mala, assim, que você já entrevistou? A primeira foi o mais mala. Cara, um cara que eu adoro, então eu me sinto à vontade de falar isso. Foi o Damon Albarn. Ai, mentira, eu amo mentira. muito ele. Ele é outro que tá na minha Nossa. wishlist. Então, essa entrevista nem foi ao ar. Ah, mentira, eles estão Porque não ruim. rendeu. Nossa, O que pessoal olhou e falou, não dá tristeza. pra botar no ar. Ele falava assim... Ele atrasou muito. Umas 3 horas, assim, de entrevista. Ele tava Mas é bêbado? normal. Não, ele Doidão? tava ensaiando. Foi no México, na cidade do México. E ele tava falando... Eu falei, eu vi que você tava ensaiando. Ele tava fazendo o que eu gosto, né? Ao contrário disso aqui, que eu odeio entrevista, né? Nossa, E eu- já gravando. Lembra a nossa Gravando. que é proibidão, a gente não pode falar. A gente não Mari. pode falar, né? Não, porque é uma mulher incrível, ela é brasileira Não, você não quer e queimar ela tava num dia ruim. Pois é, mas eu falo isso. Esse cara, ele é incrível. Talvez Ele é incrível, eu amo em ele. outro momento, como o Noel Gallagher, as outras foram incríveis. Foi um dia ruim de fato. Ele é um músico, ele tava... Eu consigo imaginar o assessor falar assim... Brazil is waiting. O Brasil tá te esperando lá em cima. Aí ele já entra na sala com uma puta na bode, vontade, né? entende? Óbvio, entende? E aí, então, ele é um cara legal também. Não precisa contar essa pessoa, mas artistas são pessoas, entende? São, Tem né? dias ruins. E às vezes, o dia da entrevista marcada é um dia que ele ou ela recebeu uma notícia meio chata, não sei o que e tal. Do your não sei best. como é que é você... Bom, você é o melhor entrevistado, incrível, É, né? Mas excelente. nós mesmos, né? Tipo, tem assim, coisa que não rola. de verdade, eu não lembro de ser grosseira com ninguém, mas algumas entrevistas eu pensei, gente, por que eu fiz terapia com essa jornalista? Você se arrepende, né? De ter se Falei, eu não aberto. precisava tanto, né? Várias vezes eu me pergunto, será que eu falei alguma coisa que vou ser cancelada? Também tem essa pergunta. Precisamos falar das nossas rodinhas nos pés. Mas eu É, gostaria vamos de voltar, abrir. vamos voltar. Vamos voltar. Eu gostaria de abrir a pauta viagem falando de uma perspectiva bem própria, tá? Porque tem aquela coisa do trabalhe com o que você ama e você nunca mais Mas vai é. trabalhar. Trabalhe com o que você ama e talvez você passe a não amar tanto assim. Você Você diz viagem, por exemplo? assim, foram 10 anos Mas pra trabalhando você, com Mil, viagem. amiga, você não tem vontade mais Porque, de assim, viajar? Como é? férias, ao longo desses 10 anos que eu fiz o Anota Aí, que também era totalmente Sim, sim. imprevisível, né? Não, tanto quanto o Volta ao Mundo. É. E eu sofro de ansiedade, uma coisa É. de não saber quando, quanto tempo, pra onde, era uma coisa que E era Tira muito os eixos. cansativo, gente, 14 pautas num dia, né? Aquela coisa muito louca, 17 horas de gravação por dia. Mas agora eu tô voltando aqui né? Voltando a pensar em férias sinônimo de viagem. Porque por muito tempo férias foi sinônimo de isso sim. ficar em casa, Isso ir sim. na academia, me alimentar Tem bem. uma rotina. Rotina, Não, como é que foi pra você? Todo mundo pergunta assim, quando você gosta de tirar férias, você gosta de ficar em casa? Eu falei, não, eu gosto de viajar, né? Aí que eu vou viajar mesmo. Aí, hoje em dia, com tudo que eu faço, o mais difícil é tempo. Né? Ter um luxo de 10 dias de folga, assim, eu não tenho, assim, faz tempo que eu não tenho. Com esse programa diário que eu tô fazendo na Band também, difícil eu ter um fim de semana que seja. Então, eu ainda quero viajar. Eu acho que em janeiro eu vou conseguir uma brecha e eu vou viajar sim. E aí... Vai pra onde? Eu vou pro Sudeste Asiático, que eu tô com saudade de lá. Ah, é o seu lugar favorito? Acho que é. No mundo é. Tailândia eu amo, Laos, Camboja, amo. E aí dou uma fugidinha, não é bem Sudeste Asiático, vou até Bali. É um lugar que eu gosto do mundo e que eu não vou desde o começo da pandemia. E eu vou viajar sozinho.
Eu viajo sozinho. Sozinho? É, não... Esse é o jeito favorito de viajar? Eu gosto muito de viajar nos aniversários, viajo com meus amigos, levo uma banda de gente pra Quase, Namíbia. eu quase fui nessa de Paris? dentro da mala, não, pra Namíbia. Pra Namíbia. Nossa, Seria super que bem-vindo, a gente delícia. foi. Mas... Eu ia na mala da minha irmã, assim, de penetra total. Podia, maravilhosa. Mas, eu acho que eu trabalho com muita gente tá falando com muita gente o tempo todo. A gente trabalha com comunicação. É tipo... Então, o negócio do Sudeste Asiático é incrível, porque, claro, você consegue sempre falar inglês, mas é uma língua que você nem entende, você nem se esforça para entender. O tailandês eu tentei aprender, é dificílimo. Então, você desconecta, assim, entende? Eu falo o mínimo necessário. Não sou muito espiritual nesse sentido. Eu gosto da cidade, Bangkok, que é aquela zona. Bangkok eu brinco que é São Paulo com esteroide, também é uma loucura, assim. É tudo doido. Mas eu quando realmente limpa toda a cabeça, assim, entende? Onde eu vejo a coisa nova, onde eu fico... Realmente, eu me largo numa piscina, ou eu saio andando por uma rua cheia de gente com 45 graus, que é Bangkok. Mas eu me reconecto aí viajando sozinho. Essa sensação de estar num outro planeta dá um negócio gostoso, né? Mas é um planeta legal. É o único que a gente tem, gente. Então, é muito louco esse planeta. É incrível. E eu acho que a gente tem que viajar, sim, para lugares que desafiem a gente. Exato. Eu digo, na minha história... Claro que todo mundo conhece pelo Fantástico, talvez, mas eu viajava desde moleque. Eu tinha R$10, eu saía, botava a mochila nas costas e viajava. E, claro, eu comecei a viajar pela América Latina. Depois que eu fui para Disney, Miami, Nova York, aí, quando eu fui para faculdade, entrei na faculdade... Europa, o sonho, ver os museus, a coisa toda, música, Londres, já era loucão, não sei o que, tal, festivais, comecei aí. Mas eu digo que Mas tudo isso, a gente tá numa referência que é muito brasileira. América Latina é nós, né? Americano, Estados Unidos, a própria cultura europeia, a gente, né, vê filmes, vê arte, vê tudo, vê música. Quando você vai pra Ásia... Quando você mais aí você de fala, pegar um foguete pro outro mundo. Vamos dar um reload aqui, entende? Exato. Então o mundo é muito mais do que eu achava, entende? E é bom lembrar sempre que assim, a maior parte da população mundial está Tá no lá. Oriente. Então, assim, fui pra Ásia. Cara, Singapura tá do lado da Malásia, são países totalmente diferentes que não tem nada a ver com a China e com o Japão e com a Tailândia e a com o própria Vietnã. Austrália. A tá aí do própria lado. Austrália, Nova Zelândia. Se bem que eu acho que Nova Zelândia e Austrália... Um pouco, mas são diferente do resto todo. Mas Bali, que tá dentro da Indonésia, é diferente do resto do país, porque Bali é aquela exceção. Ou não sei o que Macau tal. e Hong Macau Kong. e Hong Kong. Exatamente, ótimo exemplo. Então, você fala, poxa vida, eu quero ir pro desconhecido, eu quero ser provocado por essas culturas, eu quero comer uma coisa que eu nunca comi, eu quero né, abraçar, ouvir um culto religioso numa crença que eu não conheço, entende? Desafie-me, né? É só esse mundo que a gente tem, gente. uma escadaria lá na Malásia, Vamos o Buda gigante. Como chama aquela estátua enorme? É o maior Buda, eu Da acho que tem, né? história da natureza da vida? Não, É toda Não. pintada de ouro, assim, aquela, Eles né? são muitas escadas. E vai subindo, É aquele vai que tá no subindo. Aí tem Pinterest. vários macacos. Tá, deve citar no Tem Pinterest. um vídeo maravilhoso, um beijo pro Guto Barra, que foi no início também da Guto temporada Barra, da é. segunda. Ele era o nosso Sim, produtor, diretor. E aí eu tô dando uma bananinha, um negocinho pro macaco, e aí eu gravando assim, ele... Ai, não chega muito perto, vai. Porque eu só Pode. fico lembrando daquela moça que o macaco comeu o rosto inteiro. Tá muito no início da temporada ainda. Nossa! Se for mais pro final, perde a cara. Vai que Perde acontece transplante aquilo de rosto. Miami, né? Miami 2, a missão. Agora. Ó, mas eu quero deixar um beijo gigantesco pra Producing Partners, que foi a produtora da Sim. primeira temporada. Ah, é. A gente fez tudo muito na raça e tá tudo bem. Me botou pra pular de prédio, me botou pra ser atirador de... moça do atirador de facas também. Tudo Esse vira era o história. alvo, né? Olha a Andar gente com aqui tubarão. conversando, né? Seja do Tudo sem Himalaia, saber seja de Miami, seja de Bali. Tudo vira história. Tudo isso é uma riqueza. E é isso que eu acho, até a gente viajando um pouco, que eu falei isso outro dia, mas é isso que eu acho que, para uma inteligência artificial me contar uma história dessa, vai ter que melhorar Exato. muito. Eu Boa não acho que é sorte. Boa impossível. sorte. Não, mas você fala... Eu fiz outro dia. Eu falei, eu quero dicas de Bangkok, né? Porque eu conheço bem.
Aí vem uma coisa super... Basiquinha. Não tem assim, olha, 2h30 da manhã eu atravessei essa rua e eu pirei porque tinha uma menina vestida de Vishnu e não sei o que e tal. Você não tem essa... né? Você... A nossa experiência humana... Eu acho que, eventualmente, a inteligência artificial vai chegar nesse ponto, mas ela parte da experiência humana. Exato. A gente tem que dar input para esses bits aí, entende? Exatamente. Esses bytes, Ele esses bits. o banco de dados somos nós. Somos nós, entende? Então, e a nossa história sempre vai ser a mais original. E falando em histórias e desafios extremos, agora nós vamos para o quadro Desafios Extremos! Agora a gente vai fazer um desafio Emoji. entre Zeca e Titi. Eita! Que vivenciaram situações muito extremas nos seus programas respectivos. Quanto tempo? Nossa! Você tem 2 Agora- dias para ouvir. Não, é isso que eu ia falar. Tentem vamos- ser um vamos- pouco sucintos, mas assim... Valendo! Comidas nojentas. Sopa de... Não, olho de peixe na Malásia, quando ele estoura aquele acidinho no céu da boca, foi tenebroso. Meu balutes, que é um ovo de pato fecundado nas Filipinas, que é um feto de pato que você O come, meu foi no basicamente. limite. No limite, aliás, podemos falar. Pois é, No pois limite é, vai ser é. pauta, tá Mas- aqui. Quer contar mais uma Não, coisa? foi no limite pegou dessa vez, tenho certeza, mas não conta, mas tudo bem. Pessoas estranhas. Um cara muito... Bom, era pra gravar uma... Vou tentar ser rápida. Era pra gravar uma pauta de banho turco na Turquia. A gente chegou lá e metade da equipe homem, metade da equipe mulher. Os homens não podiam entrar na parte feminina, o contrário. E ninguém queria fazer o banho turco na gente. A gente acabou conhecendo um cara esquisitaço. A gente tomou um banho turco clandestino. Eu tomei um banho turco clandestino com um cara me dando toalhada em todo lugar. E aí, no final, um beijo, Paula Buarque. Pediu assim, vamos só pra ter mais um B-roll, dá uma mergulhadinha naquela Sempre. piscina. Eu botei o pé, era uma piscina toda escura, estranha, e tinha um monte de pentelho passando por cima. delícia. E esse cara aí, esquisitão, eu pensei, ou eu perco um órgão nesse dia, ou eu entrego a melhor pauta da temporada. E foi a Ainda melhor Opção B, pauta opção B, da é claro. temporada. É uma pessoa estranha, produtor ou produtora. Qualquer um. Não tem nenhuma profissão que eu admire mais do que produção, porque elas conseguem Fazem coisas... milagres. É impressionante. Impressionante. E eu, inclusive, sou péssimo produtor. Eu sou incapaz de pedir uma entrevista pra você. Nossa. Porque eu, não sei, porque a gente é amiga eu e fica amo pior. produzir. Não, eu sou péssimo. Tem um cartoon antiquíssimo do Luiz Fernando Veríssimo, quando o Veríssimo fazia cartoon, aquelas cobras. Eu nunca esqueço disso. Tem alguma pasta guardada que era assim... uma situação provavelmente de TV, fala assim, olha, eu tô precisando de 2 elefantes, um tem que ser bilíngue, o outro faz malabares, e em cima deles eu quero 4 crianças, uma de cada religião, e essas crianças não podem ser gêmeas e também não pode ter o mesmo pai e a mesma mãe, mas são primas entre si. Nossa. Tá bom. Beleza. Deixa comigo, cara. Aí, claro, no outro quadrinho tem o estagiário, né? A estagiária fala assim, onde você vai arrumar isso aí? Aí a produtora fala assim, produtor não pergunta, produtor produz. Então eu acho Palmas para vocês são as eles, coisas mais palmas para estranhas, esquisitas, poderosas. E o nosso trabalho depende de vocês. Isso é verdade, Não, isso mas é verdade. assim, a cara de pau também do produtor. Eu produzi algumas impressionante. coisas ao longo da minha... Essa terceira temporada do Anota Aí, que eu falei que acabou virando Itália do nada, eu chegava com o meu Instagram, porque a gente precisava gravar sorvete, pizza, não sei o que, tudo sem produzir antes. Eu chegava com o meu Instagram falando, per favore, TV brasiliana, apresentatrice. E aí Olha, olhavam ali convenceu. um verificado pedindo pra gravar nos lugares, e aí tá bom. Aí em Dubai a gente não tinha permissão pra gravar em nenhum lugar. Claro. Aí, né, que tem que ter um negócio do governo e tal. Aí chegava eu, apresentadora toda maquiada, não sei o quê, o Guto Bar, rebatedor, boom, claquete, não sei o quê. Não, é que eu tô gravando pra minha mãe, que ela queria muito vir nessa viagem junto, Tá e bom. não pode. Aí, Típico. paf, take 2, assim, todo no Eu- shopping, tudo lá seria de Dubai. incapaz. Eu chego, tá tudo pronto, tudo certo. Vamos. Aí eu faço a melhor entrevista do mundo. Mas eu não sei produzir. Tecla SAP. Ai, nossa. Deixa eu começar com o tailandês, na verdade. Eu amo língua. Se eu pudesse, eu parava. Fazia tudo que eu tava download fazendo, de eu só- todas. Eu só aprendi a língua. Porque eu acho incrível. Tô lendo um livro agora bárbaro. Esqueci o nome. Uma capa preta. Aí, Ajuda amo. muito. Que é sobre língua. Como é que o mundo é visto. Como a língua transforma o mundo que a gente vive. Quer Tá, dizer, deu pra entender a pauta. eu amo. Aí eu comecei a aprender. Tem vários fracassos, assim. Árabe, grego, japonês. Tudo 4 aulas desisti. Porque, Grego inclusive- só beijo. Mas aí... e aí tailandês eu aprendi também. O tailandês, como várias línguas, tem sons, como a gente tem o não.
pão, que nenhum gringo consegue fazer. Anhangabaú. Anhangabaú, eles não tem esse... Pindamonhangaba. E eles têm, entre tantos sons impossíveis no tailandês, eles têm um som que parece um espirrinho. Se você já foi, vocês já foram pra lá, vocês sabem como é obrigado? É Kopnkap. Kopnkap. Só que... E cada entonação é uma coisa diferente. É uma coisa diferente, isso é chinês, Pode ser cavalo ou mãe. E o Kopnkap, na verdade, é Kopnkap. Assim. Então, você é obrigado. É tipo aquela palavra básica que você aprende em qualquer lugar que você vai, é uma cortesia. Aí, eu amo que sempre, a Tailândia, Bangkok, Sawadee, né, que é bem-vindo, Sawadee Ha, e aí, Kopnkap, aí sempre quando eu falo Kopnkap, a tailandesa assim... Não, e eu com sotaque nice try, né? Kapunka, né? Mas tem esse, eu falo em tailandês, parece que todas as palavras são oxítonas. É um pouco gaúcho. Eu posso contar o meu Lost in Translation? Primeiro, esse negócio de primeiro mochilão também, com as amigas e tal, tava em Londres e eu conheci um cara que acabou sendo apelidado de Brad Pitt. A gente nunca vai lembrar o nome dele, mas é um cara muito lindo. Uma homenagem a Brad Pitt. E aí aquela coisa assim, vou pra casa, ele morava no squad e tal. Saímos na chuva, fui pra casa dele, aquela coisa que eu tinha acabado de comprar um vestidinho. Com os minhas últimas libras, eu tava com um vestidinho cheio de botãozinho. E aquela coisa louca, não sei o quê. Aí ele perguntou, yes. Ele abriu meu vestido, arrancou todos os botões do meu vestido. O quê? Ele se assustou, assim, eu perguntei se podia arrancar a sua roupa. Ele perguntou... Eu falei, e você falou que sim. Foi caro esse Lost in Translation, Translation, mas eu não entendi. Aí eu saí no outro dia com um camisetão dele pelo metrô, arrasada pelo metrô de Londres, assim, de ressaca. Ganhou uma encontrando minhas camiseta. amigas, Era de banda, legal? Era de banda. Banda boa? Era tipo do Slayer, eu acho. Tá. Isso. Pelo menos aprender uma palavra em inglês. Né? Valeu Pra a nunca pena. mais esquecer. Tem um lugar que vocês indicam, assim, tipo, cara, se você puder, você tem que ir nesse lugar no Brasil? Eu indico demais que em cada... eu acho que tem na maior parte das capitais, Rota Preta ou algo semelhante. Tem o Turismo Negro. É um cara que faz... tem um cara sobre esse nome dele, ele chama Turismo Negro. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, mas ele já faz em Salvador também e faz em Belo Horizonte, se não me engano. Em Curitiba tem também. Curitiba é a cidade do sul, né? Que tem a maior quantidade de pessoas pretas. E é uma cidade, infelizmente, muito racista. E tem toda né, reconta a história do centro histórico. Isso é super legal. Então, assim, Ótimo, é uma dica que é acessível. Brasil, assim, tipo um lugar do Brasil. Eu acho que a própria cidade, porque uma coisa gravando Anota Aí no Brasil, né? Eu gravei em Porto Alegre também, é olhar a cidade que a gente nasceu através de uma outra ótica. Eu nunca tinha ido no planetário de Porto Alegre, morei 20 anos em Porto Alegre, né? Então, conhecer a nossa própria cidade e revirar ela do avesso, e principalmente agora que a gente está reconstruindo e recontando histórias apagadas, eu acho muito importante para as próximas gerações, principalmente. A gente sempre tem, assim, um lugar secreto e dá medo de falar, porque se falar, agora vai todo mundo lá, entende? Né? Mas, enfim... Mas, tipo, todo brasileiro precisa conhecer. Todo brasileiro e todo estrangeiro precisa conhecer Lençóis Maranhenses. Eu ia falar isso, eu quero passar o ano Cara, os lá. lençóis é uma paisagem... Olha, I've been around. Não tem igual daquele jeito em nenhum lugar do mundo. É de uma beleza, assim, é tão único... Independente da época que você vai, às vezes as lagoas são mais cheias, são mais vazias, sei que e tal. Mas é como se... É dos poucos lugares do mundo em que você acha que está pisando pela primeira vez. E não tá, porque obviamente é um destino turístico. Mas é tão especial, e eu falo... Né, tem muito amigo de fora do Brasil, vocês têm também. E claro, eles querem vir pro Rio de Janeiro. Ou Fernando de Noronha, que também é uma coisa também absurda, né? No máximo, eles querem ir para Salvador, porque vem um pouco de história e tal. E onde mais? Eu falo, vai para Lençóis Maranhenses. Porque é uma viagem... Primeiro que você passa por São Luís, que é uma cidade bacana, mas aí tem toda a viagem até os lençóis. E mesmo nos lençóis, fora a natureza... Tem lugares, Atim, que é bonito, que está ali do lado, você pode ficar. Então, eu acho uma viagem fundamental, todo habitante do planeta Terra tem que conhecer também. ali. Eu fui ali do lado, eu fui nos Lençóis Piauienses. Eu também já fui. Sim, Porque muito eu bonito. fui
ali acaso, na é o verdade. Delta, né? É perto do Delta do Então, o Delta do Parnaíba, é. que é demais também. Eu sei porque eu fui há pouco tempo. O Piauí era o último... só faltava eu conhecer o Piauí. Era o único estado que eu não tinha ido no Brasil. E eu fui em 2021. Dezembro de 2021. Tem um pouco mais de um ano. que a gente E o faz. No Limite vocês gravaram aonde mesmo? Os que eu fiz foram o primeiro no Ceará, Beberibe. O segundo na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, sim. Que fenômeno, né? Nossa, era uma coisa louca. Primeiro reality da TV Foi o primeiro brasileira. reality, a primeira maneira, uma coisa... Era Nossa, uma eu lembro audiência da que... Pipa. Pipa era Que voltou porto-alegrense. nessa última edição. Agora ela é porto-alegrense, total. Nossa, Falo com ela torço até muito. hoje. O terceiro foi novamente... O terceiro foi no Marajó, no Pará. E o quarto que eu gravei foi no Ceará, mas aí numa outra praia. A gente foi para uma praia já na direção de Jericoacoara, Flecheiras. Perto de Flecheiras. E era uma... Nossa, se é uma coisa que eu tenho saudade, é isso. Pela aventura, pelos desafios, pela equipe. Era uma Gostoso, equipe né? muito legal. foda, sim. Pela repercussão, era muito louco. Já que eu já contei isso, o primeiro No Limite, eu tive que sair do Brasil. Porque... Mas não tinha rede social nessa época, mas já tinha umas fofocas de que na finalíssima ficou a Pipa e a Elaine. Elaine ganhou, né? E Que era- ela ganhou, e tinha um rumor de quem tinha visto que a Elaine tinha ganho. E eu literalmente não podia sair na rua. Eu não podia sair na rua. Nossa, eu mas não podia sair na rua. é isso, E né? aí eu lembro que o diretor do jornalismo, na época, o Schroeder, falou assim: olha, escolhe um lugar que você tem que ir, fora você tem que estar, em 12 horas você tem que estar no Brasil. Aí eu lembro que eu fui olhei naquela época, 2000. E o U2, que eu já tinha entrevistado... Sempre aproveita. Claro, mas eles tinham, o Bono tinha um hotel em Dublin. Não sei se ainda é deles. E eu falei, quero ficar em qualquer lugar. Aí fiquei no hotel do Bono, em Dublin. Olha que chique. Uma semana em Dublin, uma cidade incrível, mas 3 dias em Dublin. Trocou uma ideia com o Bono? Não encontrei nem no bar. Ia no bar toda noite, não encontrei. Poxa. Sir Bono. E aí eu voltei um dia antes da final, porque era uma mania muito louca. E hoje como é que é, tu saindo na rua? Muito carinho, sempre carinhoso, porque é muito engraçado. Eu tô na TV, gente, há 30 e... Não, você é uma 33 carinha anos, entende? muito conhecedora do Muito povo conhecido, brasileiro. é muito legal. E de várias gerações. Sim. De fato, quantas pessoas falam, eu lembro de você, eu olho pra você, eu lembro de MTV, entende? É super legal. Olha, a gente vai ser pra sempre VJ, Sempre. né? Não interessa. Sempre, olha, eu 30 fiz fantástico anos. durante 17 anos e pra muito eu sou o cara da MTV. Mas é super carinhoso, é o cara que... na verdade, quando ele me via, eu acho assim, né? Nunca me contou isso, mas quando ele via no Fantástico, entrevistando, sei lá, a Madonna, olha o Zeca da MTV entrevistando a Madonna, entendeu? Era muito louco, apesar de estar no Fantástico. E eu também ser muito identificado com o Fantástico, nessa retrospectiva do Fantástico agora, de 50 anos... enfim, eu entrei lá em 96, deixei em 2013 o Fantástico. Mas claro que eles focaram nos anos 2000, foi a década, eles dividiram por décadas, e 2000 era a década que eu apresentei mais tempo o programa. E uma conexão muito forte com a Glória Maria também, que foi uma pessoa que a gente perdeu esse ano e que, obviamente, tinha uma identificação forte com viagens. Nossa, nem me Com fala. o Fantaglória, ela quando eu crescer. a gente tinha... Gerações cresceram vendo isso. E eu até me orgulho também de falar que eu vejo molecada falava, você é uma referência, você para mim é um exemplo. E é gente que talvez nem me viu da MTV. Então, é muito tempo de televisão, assim, entende? De eu acho... Vocês fazem um pouco isso, vocês são mais jovens que eu, mas a Astrid faz isso maravilhosamente, é alguém que se reinventa o tempo todo, entende? A gente não para, são pessoas que... se você faz a mesma coisa há muito tempo, você inevitavelmente fica velho, né? Eu não acho, eu não converso com uma garota de 16 anos usando o emoji. Ele que nem usa mais emoji, mas usando, sei lá, um meme Eu qualquer. sou cringe. Eu sou super cringe, eu sou super do emoji. Mas enfim, eu falo, olha, eu tenho 60 anos, você tem pra me contar, entende? E aí você tem uma conversa. Porque tem gente interessante com qualquer idade. Tem gente... E em qualquer lugar Em qualquer lugar do também. É só a mundo, gente Nossa parar Senhora. pra escutar, gente. Posso dar mais uma dica extra do que conhecer no Brasil? Sim. Conheçam um quilombo. É claro. Visitem quilombos, tem Boa quilombos dica. no Brasil inteiro, né? você acha Fui que é uma em coisa muito Cachoeira, Conheci exótica? Joelane lá, É? minha amiga Joelane, a gente... Nossa, e é isso, né?
a forma como é estruturada, desde a economia até a cadeia de produção, para que aquilo... Você vai ver o que é cultura de verdade. Fantástico. Né? Isso Aí, é cultura. né, exato. Assim, pra gente dar aquela encerrada, né, na nossa conversa, eu acho que eu queria muito saber a sua opinião sobre o que você acha que tá acontecendo, assim, no jornalismo e na televisão nesse momento em que, por um lado, a gente tem tanta fake news, por outro lado, a gente tem qualquer pessoa, de repente, tendo um poder, às vezes, até maior do que um canal onde tem jornalistas formados, fazendo jornalismo sério. E aí a outra pessoa tem zero comprometimento com a verdade ou com a pesquisa. A minha dica é não pare. O caos do mundo, Não pare, porque sempre é necessária a verdade. Vai ter que ter alguma hora. Quando você está interessado em informar realmente, você faz essa informação, você fornece essa informação da melhor maneira, vai ter sempre um público que vai te ouvir. Ninguém quer ouvir, ninguém lê mais nada e tudo. Existem outras maneiras de você fazer isso, e se você for competir com isso, você tá lascado. Eu tive uma conversa muito importante semana passada sobre isso, e justamente eu acho que quem está apostando na notícia sem pesquisa não, mas sem apuração, melhor dizendo, lá pode ser que ganhe um monte de clique, mas lá na frente vai perder. Agora tem uma vontade muito grande de vários sites fazem isso. Você não tem mais parágrafo, tem itens. Bolinha, tchau, tracinho, tchau. Aí você fala, você acha que vocês estão atraindo alguém para ler isso? Porque quem não lê um parágrafo, não lê uma bolinha, não lê uma legenda. Só lê o título. E olhe lá, entende? E não entende, porque geralmente é mal escrito. Então como é que você vai atrair esses leitores? Existem canais. O New York Times está fazendo um trabalho brilhante de vídeo. Existe um aplicativo francês chamado Brut. Na verdade, é Brut Officiel. E que é o primeiro lugar que eu vou me informar. Porque está correto. Está correto. São vídeos de até menos de 1 minuto. E aí, e é o seguinte, o que eu acho que a gente precisa hoje é uma porta de entrada. Há uma cacofonia muito grande, ninguém presta atenção em nada, não sei o que e tal, mas por que tem coisa que fala, isso eu vou ouvir? E não é exatamente um joguinho eletrônico. Isso eu vou parar para ouvir. Esses órgãos de comunicação, essas mídias, sobretudo as mais estabelecidas, precisam encontrar, como encontrou o New York Times, como encontrou esse Bruto Oficial, de falar, bom, vem por aqui. Se você quiser ler uma notícia de 12 parágrafos, eu tenho aqui para você. Mas eu vou te dar um vídeo de 1,5 minutos, que você vai ficar informado e talvez interessado em ler alguma coisa a mais. Então, acho que o desafio disso é, primeiro, credibilidade sempre. Você não acha na sarjeta. Eventualmente, pessoas que já inventaram fake news, a gente já tem uma distância histórica para falar, essas pessoas já viraram piada, ganharam muitos cliques, eventualmente até alguns patrocinadores, mas os patrocinadores já foram embora e eles já estão trabalhando num site de talvez 4ª, 5ª categoria. Então, lá na frente, né, você vai ter sempre que apostar na verdade e na apuração. E aí os próprios veículos vão apostar nisso, quer dizer, um jornal... Eu falo da Folha, porque é onde eu trabalho, mas todo o Globo que seja, o Correio Brasiliense, o Diário de Notícias, todos se esforçam nesse sentido, de procurar fontes e jornalistas que são capazes de reproduzir uma realidade e levar uma verdade para as pessoas. Porque, no final das contas, no momento que a gente está vivendo, um momento extremamente turbulento, nos últimos 4 anos do Brasil, você, no final das contas, ia procurar a verdade sempre. Porque uma hora você cansa disso aí. Fala, olha, chega de barulho. Qual é a música que está tocando de verdade? E aí você vai. Então, eu sou, pode talvez um pouco naíve, um pouco ingênuo, mas eu sou sempre da aposta no que eu aprendi a fazer. E eu aprendi na prática, eu não sou nem jornalista. Eu sou formado em administração de empresas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu cheguei e aprendi na raça que seja... Veja, a gente fazia, e vocês também, jornalismo musical. Só que vocês faziam com verdade, porque vocês não estavam lá de mentirinha na frente, né, do Billy Corgan, na frente do Foo Fighters. Vocês estavam lá porque vocês falam, bom, eu tô aqui e eu vou contar o que está acontecendo. Mesmo essa bobagem, entre aspas, tem que ter credibilidade, tem que ter verdade. Senão, é simplesmente alguém que vai lá e, obviamente, num TikTok, dá, sei lá, um brigadeiro para uma artista de Hollywood e fala, haha, gostou do brigadeiro? Isso aí...
você dá um brigadeiro, depois você dá, sei lá, um bem casado, depois aí acabou sua pauta. E não tem mais nada. Então, é difícil. Eu sei. Na sua pergunta, eu vejo uma pergunta que eu me faço todos os dias. Puxa, estou exausto. Estou exausto porque eu estou fazendo uma coisa correta, estou fazendo uma coisa que eu acho que é certa, que eu acho que tem credibilidade. E eu não ganho tantos cliques quanto aquela pessoa que está fazendo essa dancinha ou que está dando um brigadeiro para alguém. Além de botar a democracia, às vezes, em risco, Lá na frente. Mas para isso você fala, não, mas eu tenho uma coisa maior. Eu tenho a minha credibilidade, eu tenho a minha imagem. Eu sou um cara que não tem nem 500 mil seguidores, mas eu sei que as pessoas, eu escrevo uma coisa e falo, é isso aí. Ou é isso aí. Não é nada disso, por causa disso. Ninguém fala, claro que tem muita gente que fala, tem um hater, né? Mas fala, você é imbecil. Fala, não. Você gostou desse disco? Mas não. Porque eu acho que ela, sei lá, Grimes. Essa da Grimes, nada a ver com a Grimes, não sei o que e tal. Aí você discute, porque é isso que no final interessa. Aí você tem que escolher se você quer 1 bilhão de cliques ou você quer 40 mil cliques que falam, vem comigo. Pode crer. Eu acho que é isso. Dá trabalho? Dá. Às vezes parece que não é recompensado? Parece. Mas lá na frente é recompensado. Se eu tô num jornalismo, num meio tão efêmero como é a comunicação há 35 anos quase, é porque essa aposta não é tão maluca assim, entende? Eu já vi muita gente passando que você fala, nossa, todo mundo agora só lê esse cara, todo mundo só clica nessa menina. Onde vocês estão mesmo hoje em dia? E eu tô lá. Não, e tu tá com entrega, né? Muito louco, porque desde a hora que tu chegou aqui, até tudo que a gente revisitou, né, da tua carreira, sempre foi com uma entrega total. Mas eu adoro o que eu faço, gente. Teve alguma coisa que tu não gostou tanto? Sei lá, até por crítica, né? Porque o último trabalho que você fez na Globo foi o video show, né? Depois teve o É de Casa também. Teve o É de Casa. Que era de apresentação, que é um programa que eu acho incrível, mas que às vezes você fala, pô, eu tô longe dessa pauta, eu vou tentar me encaixar. Mas isso é todo lugar. Isso me leva a uma outra coisa curiosa também. Muita gente fala assim, porque eu vou muito falar em faculdade, né? Sobre o jornalismo e tal. E fala, porque se você trabalha na Globo, você escreve, você fala o que a Globo quer, você trabalha na Folha, você escreve o que a Folha quer. Eu falei, é verdade. Você quer trabalhar num lugar onde você escreve o que você quiser? Abra um jornal. É seu. Faz seu podcast. Faz seu podcast. É possível hoje em dia. Agora, eu vou trabalhar, digamos, na Folha, que normalmente é referência porque eu tenho essa conexão. Eu brinco que há 35 anos eu tenho um caso de amor e ódio com a Folha. A Folha é assim. Eu concordo com isso? Concordo. Eu concordo. Não. Dentro do que eu concordo, eu consigo fazer um trabalho legal? Sim, então eu vou fazer, entende? E isso são todos os lugares que eu já trabalhei. Da TV faça Cultura a sua parte, né? Capricho. Eu fui trabalhar na Capricho. Uma redação onde tinham 3 homens e tinha 45 mulheres. Era eu, Fernando Luna, que é um jornalista incrível, e um outro que esqueci o nome, Fernando, depois me ajuda, que meio ajudava a diagramar as coisas ali. E você fala, nossa, eu não tenho nada a ver com isso. E eu achei um caminho para fazer ali, porque... Então você tem que olhar aquilo tudo e falar, dentro disso, eu posso fazer? Eu estou fazendo um podcast. Mas podcast, eu só ouço bobagem, sei o quê. Obviamente, a exceção feita a todos que eu participo. Mas aí você fala, bom, dá para fazer uma coisa legal? Claro que dá. E aí você faz. Infelizmente, eu vou falar, você está começando, você está um pouco desesperado, fala, tá tudo errado. É assim até o infinito. O infinito. Só que você tem que ter tesão pra fazer. Essa entrega é o tesão. Seja fiel aos seus valores e faça o que é possível. E eu sou super. Eu sou fiel aos seus valores, total. Eu adoro. Na última eleição, adorava. A pessoa você postava uma coisa. Eu nem era tão político assim. Eu acho até. Eu falo de tudo no meu perfil. O meu principal é o Instagram, na verdade. Eu falo de tudo. Eu também não quero transformar como. Não era um painel político, mas eventualmente um absurdo qualquer. Sim. Eu falava Opiniões. um apoio inegável, estou dando esse apoio. E eu adorava quando a pessoa escrevia assim. Estou muito decepcionada. Esse é um clássico. Não entendeu nada. Mas você começou a me seguir faz 3 minutos? É a mesma galera que reclama do Pink Floyd ter papos políticos. Que Floyd não precisava falar sobre política. Deixa eu te tocar um disquinho chamado The Wall, né? Pra você ver. Então, isso mostra primeiro uma superficialidade dessa relação de rede social, e que é mesmo, mas eu nem ligo. Falo, tchau. Muitos são crianças. Ou são pessoas realmente. A gente nem sabe, não tá olhando a cara da pessoa. Ou são
pessoas informadas, realmente. Também é. E aí você fala, bom, eu acho que eu não quero você me seguindo. Total, Faz esse favor pra mim, entende? Vai dentro. E eu não é deixar de ter você como seguidora ou seguidor que vai me fazer mudar os valores. Não, com certeza. E até o que porque eu gosto daquele comentário, deixando de seguir em 3, 2, 1. Falei, mas vaza, porque tô perdendo o engajamento da minha público. Você atrapalha o meu engajamento. Pessoas que só vêm engajar quando eu tô de biquíni não são úteis para mim. Não, ou que acompanham um conteúdo lá que eu falo sobre maternidade e aí dou uma pistolada sobre política. Sim. Que decepção. Meu amor, põe assim, ó, o povo chamando a Anitta e assim, não... Pesquisa aí no YouTube rapidinho. Mas é muito tá chegando engraçado, agora. chegam uns desavisados, assim, mas assim como entram, saem. E por um lado, isso, eu dou risada do, né, tô perdendo o engajamento com esse povo aí, mas a gente fica cada vez mais embolhado. Isso E é ruim. aí, Fica. a gente, né, o nosso algoritmo nos entregando cada vez mais o que a gente quer e a nossa dopamina lá rolando loucamente. Meu próprio YouTube também tá muito repetitivo. Vou puxar a orelha aí do engajamento dos algoritmos do YouTube. Ouço muita Nossa, música tinha um no artigo da YouTube. New York a semana passada que quando a internet deixou de ser divertida, a rede social deixou de ser divertida. E que é bom 2012. pra refletir. É 2012. Foi quando a saúde mental dos adolescentes, jovens, começou a ir algoritmo. ladeira abaixo mesmo. Eu dei uma Tem entrevista pesquisa mundial. no Meio Mensagem sobre o algoritmo, e se não me engano é 2012. Foi quando o mundo acabou, né? Os Porém, maias estavam lá. Era tipo, certos. gente, esse algoritmo não vai ser uma boa ideia. Porém, eu tô lá reclamando. citando, Ada Lovelace. citando Woody Allen em, acho que é Crimes e Pecados, acho que é o filme, que tem um casamento do rabino cego, a filha do rabino cego, e ele fala, poxa, a gente fica tentando acertar sempre, e é muito difícil. A humanidade parece que não tem a felicidade. Eu estou citando não verbatim, mas, Sim, assim, mas a a ideia. felicidade parece que não está no desenho da humanidade. A gente não foi feito para isso. Porém, a gente continua tentando. Ai, isso é tão E a gente vai tentar, Uhum. porque sempre tem uma esperança de que as gerações que vão vir vão entender um pouco mais. A gente vive um mundo horrível, mas é um mundo que já foi muito pior. Já foi, inclusive, mais violento, já foi mais preconceituoso, já foi mais bélico. Mais machista. Já foi mais machista, já foi mais homofóbico, já foi tudo. É um mundo terrível, mas que já melhorou pra caramba. Então, a gente tem que ter a esperança de que a gente tá E construindo cada uma um coisa Continue a melhor. nadar, continue a Continue a nadar. nadar e fazendo as Continue. nossas micro-revoluções até onde o braço alcança. Esse é meu Sempre manto. importante. Total. Assina embaixo. Inclusive, você estava falando sobre se isolar e escrever. Queria que você falasse mais um pouco sobre o processo de escrever a biografia da Elza Soares. Nossa, que inclusive, eu não que eu escrevi no isolamento, deu muito trabalho. Mas eu escrevi a biografia da Elza quando eu já estava no É de Casa, que era um programa semanal e que, ao contrário do Fantástico, ocupava assim, 1/3 do meu tempo. O Fantástico, eu acho que até hoje, muita gente ainda trabalha lá, o Fantástico não te deixa tempo para mais nada. É uma loucura. Meio insalubre, né? É, total. Quando eu pergunto se tem saudades fantásticas, eu falo, tenho do programa, da importância que ele tinha, eu tenho das pessoas que eram incríveis, eu não tenho saudade da rotina do Fantástico. Nossa, porque era toca de aqui. enlouquecer. Ao mesmo tempo, eu gostava, né? Porque eu estava lá, mas olhando de longe assim, não. E no É de Casa, eu já estava... Era um programa semanal, tinha uma equipe muito grande, era uma pauta bem mais leve, né? Você falava de assuntos mais tranquilos, assim. E eu tive muito tempo, primeiro, para passar com a Elza Soares, que é maravilhoso. Foi um aprendizado incrível. E depois para juntar isso tudo Nossa, fazer e essa colcha transformar de num livro. retalhos, E né? era Que uma colcha de retalho, Mari, difícil. porque eu deixei, até meio de propósito, e a Elza já tinha 80 e muitos anos, quando a gente começou o projeto do livro, eu deixei ela muito solta na memória dela. Ela ia, um dia ela contava uma coisa que aconteceu em 74, depois 88, aí 2000, aí ela voltava para 65, e eu deixei isso muito solto para ter o máximo de espontaneidade. Quando você faz uma biografia, quando você entrevista, na verdade, uma pessoa como a Elza Soares, que é uma pessoa que tem décadas de vida pública, tem uma armadilha, porque ela tende a responder as mesmas coisas. Então, você fala, como é que foi que você conheceu o Garrincha, por exemplo? Que é por causa do Garrincha. O Garrincha faz isso. Aí eu falei, já ouvi. Essa história eu já ouvi. Já ouvi, e você tem... Mas ela conta a mesma história de pessoas diferentes? Porque ela confunde a memória? Não. Ela tem uma história que é mais fácil. Ela já contou tantas vezes que ela entendi. repete. Já Já decorou. Só que tem muito mais do que aquilo. Então, o grande trabalho que ela me deu, imagina, que ela fala isso com o maior carinho, era
Ok, foi assim que você conheceu o Garrincha? Que roupa eu estava usando? Aham. Mas você estava de salto alto no campo de futebol? Foi no campo. E aí você começa, não, acho que eu estava. Não, porque eu tinha bebido. Então, os fatos marcantes da vida da Elza, você tinha que deschavar. Sabe? Olha, vamos abrir isso aqui e o que você estava realmente Sim, pensando? desdobrar, vai. Quantas Vamos tábuas a desdobrar. gente já consegue abrir nesse mesmo tema, Exato. né? E aí você tem uma história original. E esse é um trabalho de muita paciência, muita intimidade. Eu andava sempre numa linha fina, porque eu não queria cansá-la. Era uma pessoa que, obviamente, tinha uma energia de alguém de muita energia, mas ao mesmo tempo eu tenho 60. Imagino eu com 88. Eu vou estar num outro nível de energia. Então, tinha dias que a conversa ficava um pouco mais longa do que 1 hora, 1h30. E Era uma aí, sessão de terapia. ali. pra ela, total. E pra Aí você mim. pegava um bolinho, um cafezinho. Ela sempre tinha mate. Elza não bebia nada, tinha horror de bebida. Era sempre um mate. um E mate. sempre um pão de queijo que ela Ai, que trazia. Ele era uma fofinho. delícia. E esse foi uma parte do trabalho. E a segunda foi juntar essa coisa de retalho. A decupagem, eu imagino, hein? Exato. E fazer tudo costurar. Porque como era uma memória super fluida, assim, eu tinha que ver os pontos de ligação de tudo. E mais, era a Elza, né? Então, é um pouco fazendo um paralelo, assim, com, digamos, uma entrevista com Paul McCartney. Todo mundo vai ver. E todo mundo gosta do Paul McCartney. Então é melhor eu caprichar nessa entrevista, senão você né, crucificado. Esculachado. A Elza é a mesma coisa. Primeiro, uma artista, uma mulher incrível, que várias gerações de pessoas conhecem, admiraram, já desacreditaram, voltaram a se apaixonar. E segundo, que era um ícone brasileiro, da música, Da força da mulher força, da também, luta né? negra, dessa coisa toda. Então eu falava, nossa, eu não posso bobear. O meu texto tem que ser um texto que só homenageia, só cresce a Elza, assim, né? Só faz ela ser maior e maior e maior. Então teve coisa que você teve que escolher também tirar. Olha, entrou tudo. Não, tinha coisa que ela queria tirar, que era engraçado. Porque ela contava, depois ela me ligava e falava assim, isso aí não. Não, foi quando eu, Muito íntimo, sei lá, né? cheirei muita cocaína, quero que você tire isso, não sei o que e tal. E eu falava sempre assim, olha, Elza, deixa eu escrever. Aí eu leio pra você. E você risca o que você não gostar. Ela trocava 6 meia dúzia e saiu tudo, na verdade. Porque é tudo... Eu falei, olha, de cada episódio da vida da Elza, mesmo os mais negativos, ela saía vitoriosa. Total. Sim, e é meio Ela sobre saía- isso que é a vida. É né? isso. Às que é vezes com legal, deslocamento entende? temporal também, né? Porque... Não parece até uma vitória lá no passado, mas olha onde você está hoje. Então, só que quando, no caso dela, ela confessa, quando ela abre o coração e tudo, é difícil, né, para ela achar que vai se expor demais. Ela fala, por exemplo, esse negócio das drogas, eu tenho netos, o que os meus netos vão achar, não sei o quê. Eu falo, teus netos vão falar, pô, vovó passou por uma pesada, mas olha aí ela, orgulho entende? dela, Olha aí né? ela, entende? Então, esse processo que era muito trabalhoso no sentido de trabalho, era bordado, assim, tinha que fazer, era carinho. lá... Quanto tempo paciência. durou o processo todo? Quase 2 anos. Sendo que 1 ano e 2, 3 meses de entrevistas, porque também eu estava trabalhando e ela também show no Brasil todo, né? A Elza Foi na época já do Mulher do Fim do Mundo. já tinha lançado. Gente, depois do livro, ela lançou mais 3 discos. Maravilhoso. Depois do livro. Ela tinha agenda até 2025. Total, Marcada, show marcado até 2025. Pode crer. Eu brinco, a maior dificuldade que eu tive no livro é como eu termino uma história. Porque é uma biografia, a pessoa nasce, cresce, faz sucesso, deixa o sucesso, volta, depois morre. Elza, em 2019, estava vivíssima. Mais jovem do que nunca. Nossa, eu achava incrível, eu sempre falo, eu achava o máximo que você ia nas noites de autógrafo, assim, e você via na fila, assim, era sempre, eu brinco, você não tinha noite de autógrafo, era uma peregrinação, né? Porque era uma molecada. Sim. Mas molecada. E aí me perguntaram, poxa, mas por que você acha que tem tanta gente jovem interessada na Elza? Eu falei, porque as pessoas da idade dessa molecada não estão falando as coisas que a Elza fala. Exato. É impressionante. Até hoje esse livro foi um enorme sucesso, entendeu?
dezenas de milhares de cópias. E eu vejo até hoje muita gente postando, né? Como é que funciona a rede social hoje. Acabei de ler, mudou minha vida, parabéns, você contou a história dela de um jeito incrível, foi atencioso, foi respeitoso. Que essa que era a minha maior preocupação. Eu tinha que honrar a mulher que foi a usuária. Parabéns! Parabéns por todo o teu trabalho, né, Zeca? Que honra te ter aqui. Assim, a gente recebeu muita gente que fala, nossa, você é uma inspiração, né? Gente... E é muito bom te receber aqui, porque é a maior inspiração, Mas assim... eu fico super feliz. Ref, você é ref, você é tudo. ref. É engraçado, você não faz pra ser uma referência, mas quando eu ouço isso e quando... Sobretudo em rede social, fala, você é uma referência pra mim, você fala, pô, acho que eu fiz um trabalho direitinho. Acho que tem um gol, fez um balanço aí. Não, e ainda é Não, vamos lá, gostoso Pedro. de te seguir, porque, pô, a gente tem as mesmas pautas, a gente gosta das mesmas coisas. Outro dia você postou da Grimes, falei, gente, o Zeca é demais, eu amo ele. Outro dia o pessoal que cuida da minha rede social, cara, você virou TT. Eu adoro, porque eu não tenho Twitter. E vira e mexe, eu tô em TT. E esse foi o negócio da Grimes, porque era o seguinte, eu postei uma coisa da Grimes, eu já nem lembro o que era. Lembra, uma foto num pôster do metrô de Paris, tipo, esse show. E eu queria assistir. E aí, então, o Twitter ficou dividido entre gente que fala quem é esse Zé Camargo pra conhecer a Grimes, e a outra metade fala assim, seu imbecil, já entrevistou Madonna, Lady Gaga, ele sabe muito bem quem é a Grimes. Então, uma discussão com o meu nome. Retroalimentação da internet, né? Eu fui TT recentemente, porque eu tava em Fortaleza, e uma amiga minha que tem um lugar incrível lá, Georgia, do Moatuá, que é um bistrô ali maravilhoso, né? Uma chefe, uma sommelier maravilhosa. Ela falou, domingo eu chamo as pessoas aqui, numa ruazinha fechada lá no centro de Fortaleza. Você não quer tocar aqui? Eu falei, tô aqui pra ser... não, uma horinha só, tá? Uma horinha. Toquei da 1 às 6 da tarde. Isso aí rendeu Animou. também. Não, e aí, no fim do dia, Rendeu. 5 milhões. Eu falei, o que aconteceu? Porque tinha uma coisa maravilhosa que tinha, né? Embaixo, ela era... Eu toquei de amizade total, imagina. Mas ela colocou cover artístico R$10. Tinha uma De plaquinha zoeira. de zoeira. Não, ela botou porque ela cobrava. As pessoas iam lá. Ela tem um bistrô, ela põe, entendi, sei lá. pode Né? E aí, claro, que todo mundo, quando o Zeca Camargo tá cobrando R$10, o negócio tá feio, não sei o que e tal. E eu falei, quer saber? E a galera tem uma É isso expectativa aí. da vida Eu muito amo, diferenciada. Eu amo. E na verdade o que é lindo é que eu tava lá, Vivendo. em Fortaleza, tocando Grimes, Adoro. tocando música africana, música do Senegal dos anos 60. Amo. Tava tocando Gabi Amaranz, eu tava tocando... A cena do meme era MTV, mas não era o tempo de vocês. Era The Breeders. Eu Cannonball. amo, eu amo, Cannonball. eu amo. E aí tem aquela paradinha... Sim. Reggae song. You can change. E o cara que fez, né, pegou exatamente essa que eu dou um pulo nessa hora. Tá? Massa. 5 milhões de visualizações. Você fala, Eu amo. amo. É que você é muito global, né? Amo. É isso. É isso. Não, total. A gente tem muito Mas assunto. Graças a Deus, a gente tem muito assunto. A gente vai ficar mais uma hora, mais várias horas aqui. Até a gente que fica tem até assunto. a próxima convidada chegar. Tá chegando, não? É muito gostoso conversar contigo. Eu digo mesmo. E esse programa, ele não acaba com um tchau, ele acaba com um fade out, porque a gente não vai conseguir terminar de falar. Então você pode A gente vai... ir... Que isso? São seguranças entrando? É isso? A Eles vão gente tirar não aqui, ó. conseguiu ainda encerrar o nosso assunto. A gente tá tentando, mas não Olha dá. ali, ó, Impossível. mais de 2 horas de papo com Convidado esse bom é assim, né, gente? maravilhoso. Boca solta. Nossa, boca solta e boca maravilhosa. A gente falou de tudo aqui, a gente passou por viagem, música, MTV, E olha, Globo, todos... É acessíveis. Verdade, acessíveis pra quem não sabe, tá bom, gente? Pra quem não viu. Tchau, pessoal! Tchau, É isso, Zeca! que a gente Minas. precisa te liberar, porque Não, você fora isso precisa também, né? comer. Tem um programa pra apresentar ao vivo. É mais tarde. Mas Ah, tem é que- verdade. Nossa, a rotina Assistam, do... inclusive. Que delícia. Melhor da noite, na Band. Melhor da Todos noite, os aquele grande dias. shuffle. Com ele, o Todos os muso, dias, 8h30 Zeca da noite. Camargo. É sempre Obrigada, animado. amor. Obrigada. Isso é tudo. Amei demais. Vamos pro próximo. Foi tudo que eu sempre sonhei. Ai,